Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao segundo capítulo do livro de vocês chamado A Origem do Ser Humano. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula, galera, a gente viu quais são as definições do que é a ciência chamada história, o que ela estuda. E basicamente, para resumir bastante, a história ela estuda o ser humano e tudo aquilo que ele deixa como registro da sua passagem pela Terra, tá? São os vestígios que o ser humano deixa. E a análise desses vestígios do ser humano não é só o que ele deixa por escrito, mas sim também toda a vida material que ele produz, os objetos, as fotografias, né? As músicas, a fala, tudo isso faz parte dos vestígios que o ser humano deixa para que seja analisado a sua vida na Terra, certo? Então a história é o que vai estudar toda essa passagem do ser humano pela Terra. Então, é claro que os primeiros capítulos do nosso livro, que vai falar sobre o conteúdo de história, nós vamos tratar exatamente nos primeiros capítulos da origem do ser humano, que é a partir da origem do ser humano que importa para a gente. A biologia, a geografia, as ciências em geral vão tratar desde a origem da Terra, né? Os primeiros seres vivos, mas para nós o que importa aqui é o ser humano, o que o ser humano produz e o que ele deixou de vestígio, certo? Então, segundo capítulo do livro de vocês, a origem do ser humano. Vamos dar uma olhada aqui no resumo do capítulo. Todo capítulo a gente começa com uma imagem. Aqui, como é um PDF, a imagem fica muito esticada, né? Mas a gente vai já ver que essa imagem, ela, na verdade, são duas aqui, ó, são duas folhas, e que isso aqui são as chamadas pinturas rupestres, que são encontradas em cavernas, certo? E vamos ver aqui a legenda dessa imagem. Ó. Fotografia recente de pintura encontrada em caverna na Argélia, África, feita por seres humanos que viveram há cerca de 6.000 anos. Então, são pinturas feitas por seres humanos que viveram na antiguidade. Vamos ver aqui o resumo do capítulo. Ó. Como a vida teve origem no planeta Terra? Quando e onde surgiram os seres humanos? Como nos tornamos o que somos hoje? Para responder a essas perguntas, é necessário compreender algumas das transformações pelas quais os seres vivos passaram ao longo de milhões de anos. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco sobre a evolução dos seres humanos. Além disso, vamos entender como nossos ancestrais sobreviveram por meio da caça e da coleta e como desenvolveram a agricultura e a pecuária, atividades que propiciaram a formação das primeiras aldeias. Isso daqui é importantíssimo que a gente entenda. Qual foi a mudança que ocorreu na vida do ser humano que fez com que nós vivêssemos hoje em sociedade, tá? Então, isso aqui foi importantíssimo. A gente vai explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos começar aqui o capítulo. O capítulo ele vai começar falando, claro, sobre a teoria científica mais aceita sobre a origem da vida na Terra. Então, aqui a gente tem a origem da vida na Terra e a teoria científica mais aceita é a teoria do Big Bang, que é a grande explosão, né? Big Bang seria a grande bang, a grande explosão, que teria acontecido há 15 bilhões de anos, certo? E que essa explosão teria dado origem ao universo, aos planetas e daí por diante, com o passar desses bilhões de anos, certo? Então aqui ele coloca uma linha, né, científica explicando a sequência dessa origem do universo, tá? Isso daqui não interessa tanto para a gente, porque lembrando que interessa para a gente é a origem do ser humano, que a gente tem que entender desde quando surge o ser humano na Terra e como é que ele começa a deixar os seus vestígios aqui, certo? Então a gente vai passar essa parte aqui que tem a ver mais com a questão das ciências naturais, certo? E vamos avançar um pouquinho. Claro que a gente ainda vai falar um pouco sobre ciências naturais, mas para chegar na origem do ser humano, certo? Uma coisa importante que o nosso planeta foi passando durante enquanto ele ainda era jovem, né? Era a questão das eras glaciais. Vamos ler esse trecho aqui, ó. Era glacial ou glaciação é o nome dado aos períodos em que a temperatura da Terra permanece extremamente baixa, causando a formação de geleiras em todo o planeta. Estudos indicam que a Terra passou por 27 eras glaciais,
que duraram 100 mil anos em média. Elas foram intercaladas pelos períodos interglaciais, em que a temperatura do planeta se tornou mais amena, possibilitando o desenvolvimento de diferentes formas de vida. A última era glacial terminou há cerca de 12 mil anos. Então, o que o livro aqui coloca é que durante esse período de evolução da Terra, né, houveram várias eras glaciais. Para a gente ter uma ideia do que era uma era glacial, né, vamos lembrar daquele desenhozinho que tem da Era do Gelo. Né? É como se o planeta inteiro ele passasse por uma glaciação. Ele vai ficar muito gelado, né, como é lá no continente da Antártida, né, no Polo Norte. E esses momentos eram intercalados, momentos em que era extremamente frio, a era glacial, e depois amenizava um pouco essa temperatura, e aí surgiram os primeiros seres vivos. E essas 27 glaciações foram se intercalando, e a última teria acontecido há 12 mil anos atrás, ou seja, em termos de idade do planeta Terra, seria bem recente, né? 12 mil anos atrás, certo? Continuando, as geleiras contêm partículas de ar e pó que fornecem informações sobre a composição da atmosfera em diferentes épocas. O estudo das geleiras pode revelar como o clima da Terra mudou ao longo do tempo, ajudando a compreender como os seres vivos se adaptaram às mudanças ambientais. Tá? Esse trecho aqui, né, ele foi retirado, né, ó, extraído a amostra de gelo, aqui é a legenda, desculpa, não é o trecho, é a legenda, né, que é dessa foto, ó, que é de um glaciologista, que é um cara que estuda, né, o gelo, porque como foi dito aqui, nessas camadas mais antigas de gelo, pode-se ter dados sobre como era a atmosfera da Terra há milhares de anos atrás, certo? Então essa amostra tirada de gelo em Mont Blanc, montanha mais alta da Europa Ocidental, e isso foi uma fotografia tirada em 2012, tá? Então vamos continuar aqui. Aí continua aqui a linha do tempo, né, que é surgindo os primeiros animais, até chegar nessa imagem aqui, ó, que é a 9, que seria a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos, favoreceu o desenvolvimento de aves e mamíferos. Entre os mamíferos surgiram os primatas, há aproximadamente 60 milhões de anos, tá? Então, ele coloca aqui esse como um ponto importante para a gente, porque, como vocês estão cansados de saber, né, através dos estudos dos fósseis, os seres humanos descobriram que há milhões de anos atrás existiram criaturas gigantescas, né, que eram os dinossauros e que eles povoavam e dominavam a Terra naquele momento. Só que há 65 milhões de anos atrás eles foram extintos. E essa extinção dele favoreceu o surgimento de outros mamíferos, porque há de se imaginar que esses mamíferos eles serviam de alimento para esses seres, tá? Então, desses mamíferos vão surgir os primatas, que são esses que interessam para a gente, porque pela teoria científica nós descendemos dos primatas. E aí, galera, vale lembrar de novo, né? Que se fala muita bobagem sobre as teorias científicas, que tem gente que não acredita, que acredita na teoria religiosa. Você pode acreditar em qualquer teoria, tanto na científica quanto na religiosa. Mas você tem a obrigação de saber a científica porque é ela que é cobrada nos estudos, no vestibular, para você entrar na faculdade e daí por diante. Mesmo que você não acredite, né, você acredite na teoria de Adão e Eva, né, teoria religiosa de origem do ser humano, você precisa entender a teoria científica. Não é necessário que você acredite de fato nela, tá? Mas entender você precisa porque é isso que é cobrado na sociedade, tá? E a gente precisa entender também que falam uma grande bobagem que é o ser humano descende do macaco. Não tem nada a ver. O ser humano ele descende de primatas, que eram seres que existiam há milhares de anos atrás. Os primatas não são os macacos que existem hoje em dia. Nós, os seres humanos, descendemos de primatas, assim como os macacos também. Só que em linhas evolutivas diferentes. Uma foi para o ser humano, outra, né, os macacos que existem hoje em dia, tá? Então nós não descendemos dos macacos, nós descendemos de primatas que existiram há milhares de anos atrás.
Vamos lá, pessoal, ó, continuando aqui, ó, a evolução do ser humano. Os seres humanos também são primatas, mas evoluíram de maneira diferente de outros primatas, como chimpanzés e gorilas. Foi o que eu acabei de explicar, galera. Que nós descendemos de primatas, mas não somos, né, descendentes de macacos. Estudos científicos indicam que o ser humano é descendente de hominídeos, que viveram há cerca de 7 milhões de anos. Então, esses primatas antigos, eles eram chamados de hominídeos, tá? Olha aqui o que é hominídeo. Nome dado a todo primata bípede que anda de forma ereta. O que é um primata bípede? É aquele que anda sobre duas patas, né? Se vocês prestarem atenção, tem vários animais que eles andam sobre quatro patas. Esses primatas, né, os hominídeos, começaram a andar eretos sobre duas patas, tá? Continuando. Os hominídeos desenvolveram características próprias, por exemplo, pernas maiores que o tronco, face achatada e cérebros maiores. Além disso, andavam de forma ereta. E aqui a gente vai ter uma nova escalazinha, né, de como houve diferentes tipos de hominídeos na história da Terra, tá? Então, por exemplo, você tem aqui esse aqui que é o mais antigo, né, o Sahelanthropus, tá? Que teria surgido na África, ok? Teria 1,3 metros, né? 1,30 metros, 1,30 centímetros, e o cérebro dele teria 350 centímetros cúbicos, né? Então, provavelmente ele era bípede. Aí a partir desses outros aqui, ó, todos os outros eram bípedes, né? Quer dizer, esse aqui também não era bípede, né? E aqui a gente tem uma sequência desses hominídeos, tá? Você tem ali em cima os números e aqui embaixo a sequência deles. O que a gente precisa entender, galera, é que ainda não se sabe exatamente de qual desses hominídeos, né, o ser humano ele descende, ok? Não se sabe ainda exatamente. O que se sabe é que existiram vários tipos de hominídeos. E o que é importante a gente saber é que, para esses hominídeos, o desenvolvimento do cérebro deles teve um fator importantíssimo que foi isso daqui, ó, o polegar opositor. Vamos ver por que ele foi importante, ó. Acompanhem comigo. Os hominídeos compartilhavam com os demais primatas uma característica que teve grande importância no processo evolutivo: o polegar opositor, que tornava possível a realização do movimento de pinça. O movimento de pinça permitiu aos hominídeos a realização de atividades complexas, como a fabricação e o uso de ferramentas, garantindo-lhes maiores chances de sobrevivência. Esses fatores combinados tiveram um importante papel no desenvolvimento cerebral e na evolução dos ancestrais dos seres humanos modernos. Então, se vocês prestarem atenção, galera, as nossas mãos, né, as mãos dos primatas, nós temos uma grande diferença com os outros animais, que é justamente o polegar opositor, né? Nós temos esses 4 dedos que fazem um movimento e o polegar ele faz um movimento oposto aos outros. E isso foi importante, como é dito aqui no livro, como os cientistas declaram, porque ele permite o chamado movimento de pinça, que é esse movimento. Serve para a gente pegar e manusear as coisas. A gente nem pensa sobre isso, porque é tão mecânico e comum para a gente, mas imagine para os primeiros primatas, os primeiros seres humanos, que através desses movimentos desenvolveram técnicas, vão desenvolver tecnologias para criar as primeiras ferramentas, as primeiras armas, e como isso foi ajudando a evoluir o cérebro desses seres primatas, tá? Aí a gente chega num outro trechinho aqui que fala do que seria pré-história. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre pré-história. Quando a gente vê nos filmes que falam de pré-história, aí mostram os dinossauros, os homens das cavernas. Vamos ler aqui, ó. O termo pré-história foi criado por pensadores do século XIX, que são os anos de 1800, para se referir ao período da história anterior ao desenvolvimento da escrita. Muitos historiadores acreditam que o uso desse termo é inadequado, pois já existia história antes da invenção da escrita. Vamos lembrar da aula passada? Antigamente, ó, aqui ele está falando do século XIX, os anos de 1800, os
historiadores desse período, eles acreditavam que a história só devia ser pesquisada, né? Só devia ser feita a partir de documentos escritos. Então se fazia uma separação do que era história e do que veio antes da história. Então, se era só coisas escritas, para esses historiadores da antiguidade, tudo que existiu antes da invenção da escrita era a pré-história. Só que a gente viu na aula passada que isso não existe mais. Hoje os historiadores conseguem fazer uma história da Grécia Antiga só encontrando objetos daquele período, porque aí eles saberiam como as pessoas viviam, né, como era o modo de vida delas e daí por diante, tá? Então isso não existe mais. Então esse termo pré-história hoje em dia, ele é sim inadequado, tá? Aí vamos continuar aqui, ó. Foram os chamados povos, entre aspas, pré-históricos, por exemplo, que desenvolveram a agricultura e formaram as primeiras cidades. Então, a gente não ia considerar o surgimento da agricultura e a formação das primeiras cidades só porque essas pessoas não sabiam ainda escrever? Não. A história ela conta direitinho como ocorreu isso há séculos atrás, tá bom? Então vamos continuar aqui, você continua aqui na escala, né, dos hominídeos, até chegar no Homo sapiens, que é a nossa designação, certo? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Aí aqui a gente tem nesse quadro, né, uma reconstrução facial de como seria um hominídeo. Como é que faz essa reconstrução facial? Através de um crânio que foi encontrado. Ó. E aí os artistas tentam fazer, através de pesquisas científicas, uma estimativa de como seria esse hominídeo, tá? Que viveu há milhares de anos atrás. E aí a gente chega, galera, na teoria evolucionista, que eu tenho certeza que vocês já viram nas aulas de ciência. Então vamos passar bem rápido aqui pela teoria evolucionista, só para a gente lembrar por que ela é importante para a gente aqui no estudo de história, tá? Então vamos lá. Ó. Teoria evolucionista baseada na ideia da seleção natural foi elaborada pelo naturalista inglês Charles Darwin no século XIX. Vamos ler o texto aqui. Ó. O que é a teoria da evolução? Há três ideias importantes na teoria de Darwin. A primeira é que nem todos os indivíduos de uma espécie são idênticos. Há variações naturais de tamanho ou cor, por exemplo. A segunda é que a prole pode herdar dos pais essas variações. E a terceira, indivíduos cujos traços oferecem alguma vantagem competitiva sobre outros da mesma espécie têm maior probabilidade de sobreviver, se reproduzir e passar para a descendência essas características. Então, nessa teoria dele, ó, esses três pilares aqui são coisas bem fáceis de se identificar, tá? Quer dizer, as duas primeiras sim. Nem todos os indivíduos da mesma espécie são idênticos. Basta ver nós. Cada pessoa não é diferente uma das outras. A segunda, a prole pode herdar dos pais essas variações. Isso aqui também é bem fácil de identificar, por exemplo, na nossa espécie, que um filho, ele vai, a prole, quando ele fala que prole, são os filhos, tá, galera? Que são os filhos herdarem características físicas dos pais, tá? É muito comum, então, o filho herdar características físicas do pai. Então, se o pai é louro, o filho vai ser louro, e daí por diante, tá? Você tem uma probabilidade muito grande dele herdar essas características físicas, tá? E o último já não é tão óbvio, que é a questão de aquele indivíduo que conseguir se adaptar melhor ao meio ambiente, ele vai ter uma vantagem evolutiva e ele tem uma probabilidade de sobreviver, tá? É isso que seria a seleção natural. Vamos ver aqui, ó, o que é a seleção natural? Quando o organismo possui um traço herdado que lhe confere uma vantagem em determinado ambiente, o processo de seleção natural começa. Tal organismo provavelmente sobreviverá por mais tempo e produzirá mais descendentes do que os outros de sua espécie, e a descendência herdará as características vantajosas. Dessa forma, a espécie irá mudando gradualmente durante as gerações, à medida em que mais indivíduos possuírem aquele traço. Basicamente, galera, um exemplo
bem simples disso é que, por exemplo, animais que existem hoje em dia, né, pode ser que eles tenham existido há milhares de anos atrás de maneiras diferentes. Por exemplo, a girafa, né? Há uma ideia de que a girafa, há milhares de anos atrás, existiam girafas não só com aquele pescoção bem grandão, mas girafas também com pescoço pequeno. Só que dependendo aqui na verdade, no local aonde elas habitam, lá na África, que é numa região chamada de savana, há pouca vegetação rasteira, tá? E há mais vegetação na copa das árvores, ou seja, alta. Então, isso aqui que ele explicou, que indivíduos com alguma vantagem evolutiva têm tendência a sobreviver. Então, a ideia é de que lá nesse local, como tinha pouca vegetação rasteira e tinha mais na copa das árvores, as girafas que tinham pescoço grande conseguiam comer na copa das árvores. As de pescoço pequeno não. Então, com o passar dos séculos, dos anos, dos milhares de anos, as girafas de pescoço grande sobreviveram e passaram seus genes adiante, enquanto que as de pescoço pequeno teriam sido extintas, tá? Então a ideia é essa, de que os animais, né, os seres vivos com vantagens evolutivas, eles acabam ficando, sobrevivendo. Então essa seria a seleção natural, certo? Aí vamos passar aqui, a gente tem mais uma questão sobre o calendário cósmico, né? A ideia de que quando teria surgido o universo e daí por diante. Mas a gente vai avançar para a questão do ser humano, tá? E aí a gente vai chegar aqui nessa parte que é muito importante para a gente, que é o período paleolítico. Vamos entender da onde que vem esse nome aqui, paleolítico? Vamos lá, acompanha aqui comigo. O período paleolítico teve início com o aparecimento dos primeiros hominídeos capazes de fabricar ferramentas e se estendeu até aproximadamente 12 mil anos atrás. Então, olha só, lembra que a gente viu há pouco tempo atrás falando sobre o polegar opositor e como foi importante para esses hominídeos, porque eles começaram a fabricar ferramentas, desenvolver ferramentas. Então, o período paleolítico é desde quando eles começam a fabricar essas ferramentas, certo? Há milhares de anos atrás e se estendeu até 12 mil anos atrás. Continuando, ó. Por meio das pesquisas e estudos de vestígios materiais deixados pelos hominídeos desse período, foi possível conhecer algumas características de seu modo de vida. De maneira geral, eles eram caçadores e coletores que se deslocavam continuamente em busca de melhores ambientes para sua sobrevivência. Então, olha só, esses hominídeos que viviam há milhares de anos atrás, eles eram chamados de povos caçadores e coletores. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles formavam os seus grupos, tá? E ficavam num determinado local enquanto havia animais disponíveis para caça e havia frutas, verduras, alguma coisa que eles conseguissem retirar das árvores para comer. Então eram povos caçadores e coletores. E eles se deslocavam continuamente em busca de melhores ambientes, ou seja, a comida ficou escassa ali, está difícil de arrumar comida naquele local, eles migravam para outro local, certo? Continuando. Durante o período paleolítico, grupos de hominídeos em diferentes estágios evolutivos existiram ao mesmo tempo. Então, aqueles hominídeos que a gente viu ali na página passada, aquela sequenciazinha de hominídeos, não quer dizer que um foi substituindo o outro. Não, muitas às vezes existiram ao mesmo tempo, tá? Então, é assim que aconteceu. Aí vamos continuar aqui. Todavia, alguns grupos não conseguiram se adaptar ao meio no qual viviam e acabaram sendo extintos. A capacidade de adaptação às mais diferentes condições foi um fator essencial para a sobrevivência de determinados grupos. Nessa época, os nossos ancestrais evoluíram de forma lenta e complexa, desenvolvendo conhecimentos que lhes possibilitaram criar técnicas úteis à sua sobrevivência. Além disso, os hominídeos do Paleolítico aprenderam a dominar o fogo e também desenvolveram as primeiras crenças e formas de arte. Então, foi nesse período do Paleolítico que eles vão
aprender a como produzir o fogo, né? Dominar o fogo é como produzir o fogo. A gente tem que lembrar que o fogo na natureza, né? O ser humano ele consegue, né, através da fricção de madeira, ele consegue produzir fogo, do atrito de pedras com minerais também consegue se produzir faíscas de fogo. Então o ser humano ele consegue, né, através disso, e o fogo vai ser importante depois, milhares de anos depois, para a metalurgia, né, para poder mexer com metais. Mas uma das coisas importantes desse período aqui é a utilização das pedras, dos minerais, para se fazer ferramentas e até obras de arte. Olha esse daqui, ó. Uma escultura representando um cavalo, feita com marfim, né? No caso aqui não foi com pedra, né? Com marfim, de mamute, por volta de 30 mil anos atrás. Então o ser humano já fazia arte há 30 mil anos atrás, certo? E aí a gente tem aqui uma escala também, né, do Paleolítico e do período que teria acontecido essas mudanças, tá? Então, ó, 2.500 anos atrás foi o aparecimento do Homo habilis, né, e o uso de utensílios de pedra lascada, ou seja, né, pegar uma pedra e quebrando ela até ela virar uma flecha, virar algum tipo de ferramenta. 1.800 anos atrás, surgimento do Homo erectus, né, os hominídeos que andavam sob duas patas, né, erectus quer dizer em pé, ele fica de pé. Você vai ter 1.750 anos atrás, desculpa, 1.750.000 anos atrás, as primeiras migrações do Homo erectus para a região da África, tá? Há 250 mil anos atrás, o Homo erectus aprendeu a produzir o fogo. 200 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens se desenvolveram na África. E há 100 mil anos, humanos automaticamente semelhantes aos atuais deixam o continente africano e daí por diante, tá? O importante aqui nessa escala aqui, né, de eventos é esse último aqui, ó. 12 mil anos atrás, a agricultura e domesticação de animais e a formação das primeiras aldeias. Galera, a criação, né, a descoberta da agricultura, ele é considerado como a primeira grande revolução humana. O que é revolução? Né? O que a gente pode definir como revolução? Revolução é algo que acontece, né, o que vai acontecer, em que ele é responsável por mudar drasticamente o modo de vida das pessoas. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de revolução industrial, que ocorreu no mundo, né, começa na Europa no século XIX, né, final do século XVIII, começo do século XIX, e ela teve grande importância porque mudou o modo de vida das pessoas depois da invenção das primeiras máquinas a vapor. Aí vão se criar as indústrias e a partir daí muda completamente o modo de vida das pessoas que vão morar mais nas cidades e menos no campo e daí por diante, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, nesse box. Somos seres culturais. O que diferencia o ser humano dos demais animais? Quando essa diferenciação aconteceu? É a cultura que diferencia os seres humanos dos outros animais. Por cultura, entende-se a capacidade de abstração, de expressão dos pensamentos por meio de gestos, palavras, desenhos, ou seja, por meio da linguagem, além da capacidade de ensinar, aprender e fazer generalizações. Muitos estudiosos acreditam que as primeiras manifestações da cultura entre nossos ancestrais ocorreram no período paleolítico. Galera, até então a gente estava tratando aqui muito do campo das ciências naturais. Agora a gente vai chegar realmente no campo da história, que é a questão da cultura. Como foi explicado aqui nesse box, né? Os seres humanos eles se diferenciam dos animais por causa da cultura, porque nós criamos algo para nos identificar. E muito disso tem a ver com a linguagem, tá? Então, as linguagens que nós falamos hoje em dia falam muito sobre a nossa cultura, quem nós somos, né? Quem é a nossa comunidade. E aí ele vai explicar aqui como essa cultura ela vai se desenvolver a partir do Paleolítico, tá? A produção de ferramentas no período paleolítico. Vamos ver aqui, ó. A fabricação de ferramentas e utensílios apresentou um grande avanço para o ser humano, pois facilitou a execução de várias tarefas.
As ferramentas eram produzidas a partir de materiais encontrados na natureza, ossos de animais mortos, madeiras e vários tipos de pedras, e serviam para cortar carnes e vegetais, modelar a madeira e raspar o couro usado na produção de vestimentas. As ferramentas também facilitavam a fabricação de armas, como lanças e flechas, que eram muito úteis na caça de grandes animais. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, tem aqui a legenda, ó, a ferramenta de pedra do período paleolítico encontrada na França. Isso aqui poderia ser a ponta de uma flecha, ó. Para a gente, galera, isso parece muito pouco, né? Muito simples, mas imagine isso para seres que não tinham desenvolvido muitas vezes nem ainda a capacidade de se comunicar através da linguagem, né? Através da fala. Então, eles começaram a desenvolver essas ferramentas. Outra coisa importante, o domínio do fogo. Foi no período paleolítico que os hominídeos descobriram como produzir o fogo. Acredita-se que antes de dominá-lo, eles utilizavam o fogo encontrado na natureza, causado possivelmente por raios que atingiam as árvores. Tá? Então, como tudo, galera, que o ser humano descobre, ele descobre através da observação. Então, esses hominídeos provavelmente viram o fogo pela primeira vez quando eles caíam algum raio numa árvore, né? E aí eles pegavam fogo e depois eles tentaram reproduzir esse fogo e aí acabaram descobrindo formas de reproduzir esse fogo. Ó. O domínio do fogo resultou em grandes benefícios, possibilitou a iluminação e o aquecimento dos abrigos, auxiliou no aprimoramento da produção de ferramentas, armas e utensílios, ajudou a afugentar animais ferozes e permitiu que os alimentos fossem assados ou cozidos, melhorando a qualidade da alimentação. Além disso, o fogo transformou o ritmo de vida de nossos ancestrais, favorecendo a sociabilidade e a convivência, já que os membros do grupo passaram a se reunir através da fogueira. Então, toda a importância aqui do fogo para a evolução do ser humano. Então, aqui a gente tem aqueles exemplos, ó, de fazer como o ser humano fazia fogo, né? Com o atrito das pedras ou com a fricção de madeira, ó, pedacinho de madeira num outro pedaço maior para produzir o fogo. E aí a gente tem aqui agora falando sobre a África, né? Da África para os outros continentes. Por quê? Porque as teorias científicas estipulam que os primeiros seres humanos eles surgiram na África e de lá eles teriam migrado para os outros continentes. Vamos ler aqui, ó. O desenvolvimento de técnicas para a fabricação de ferramentas e o domínio do fogo possibilitaram aos nossos ancestrais partirem da África para outros continentes. O povoamento de regiões geladas, por exemplo, não seria possível sem o domínio do fogo. Há cerca de 50 mil anos, quase todas as regiões do planeta já haviam sido povoadas. Então, ele coloca aqui que essa descoberta do fogo é essencial porque em muitos locais do planeta ainda havia, né, aquelas séries de glaciações e essas migrações dos seres humanos eles também foram para locais extremamente frios. Então, descobrir o fogo possibilitou que esses locais fossem habitados. Continuando aqui, ó, vivendo da caça e da coleta. Nossos ancestrais sobreviviam com alimentos obtidos por meio da caça e da coleta de frutos, raízes, ovos e pequenos insetos, como cupins e formigas. Aquilo que a gente já explicou. Eles eram povos caçadores e coletores. Pegavam o que tinham ali no ambiente para comer. Outra fonte de alimentação eram as carcaças abandonadas por grandes predadores. Então, também, quando um animal maior pegava uma presa e sobrava a carcaça lá de carne, eles iam lá e pegavam também. A maior parte da coleta era feita pelas mulheres e crianças. Os homens se dedicavam principalmente à pesca e à caça. A partir para as caçadas, os homens perceberam que as chances de abater um animal de grande porte aumentariam se trabalhassem em grupo. Às vezes, as caçadas podiam durar dias. A utilização dos produtos obtidos da caça não se restringiam à alimentação. Da caça era possível obter também ossos e dentes, que eram utilizados como ferramentas e armas. Já o couro era usado como vestimenta e também para a cobertura de pequenos abrigos. O ato de repartir os alimentos obtidos nas caçadas entre os membros do grupo estabeleceu um novo tipo de relacionamento entre
nossos ancestrais, em que foram valorizados os laços familiares e de amizade. Então o autor coloca aqui, galera, como teriam surgido essas primeiras comunidades humanas e como esse sentimento de comunidade ele foi surgindo, né? Que um grupo fazia alguma coisa, outro fazia outra, mas no fim tudo servia a todos na comunidade, né? Os homens caçavam, né? Mas tinha que levar essa caça para o resto da comunidade, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como eles preparavam o couro para depois utilizar eles como vestimenta. Ó, vocês vão ler aqui no livro a designação direitinho, tá? Aí a questão da arte no período paleolítico, a gente já viu um exemplo ali daquele cavalo feito de marfim, né? Vamos ver aqui, ó. No período paleolítico, a arte já fazia parte do cotidiano de nossos ancestrais. Eles produziram estatuetas representando animais e seres humanos, além de muitas pinturas nas paredes das cavernas, as chamadas pinturas rupestres, que a gente já falou no começo da aula. Essas pinturas representavam principalmente cenas do cotidiano, como rituais religiosos e caçadas. Os traços eram pintados diretamente com os dedos ou com o auxílio de utensílios, como pedaços de madeira e palhas. As tintas eram obtidas utilizando diversos materiais, como carvão, cera de abelha e sangue. Então aqui a gente tem outro exemplo de pintura rupestre, ó, que são essas pinturas feitas em rochas, né? E que elas permanecem. Então vocês veem aqui os animais sendo pintados bem claramente, tá? Aqui a gente tem, ó, fotografia recente de pintura rupestre feita há 15 mil anos, encontrada em uma caverna de Las Cautes, em Montignac, Dordogne, na França, tá? Então vamos continuar aqui, ó, sobre a arte no Paleolítico. Ó, a representação da mulher no Paleolítico. Vamos ler esse texto aqui, ó. As figuras femininas, também chamadas de Vênus pelos arqueólogos, foram encontradas em lugares sagrados e em sepulturas. Eram esculpidas em osso, marfim, pedra ou barro. A arqueologia encontrou estatuetas de cerâmicas com formas femininas, onde ficam explícitos os órgãos sexuais. Então a gente pode ver aqui, ó, nessa escultura, que você determina que é uma mulher por causa dos seios, né, dos órgãos sexuais, indicando a capacidade fecundadora da mulher, uma clara ligação com a natureza, ambas geradoras de vida, como a Vênus de Willendorf, feita de calcário com 11 centímetros, encontrada na Áustria, próxima ao Danúbio. Além das estátuas de deusas, foram encontradas pinturas rupestres de mulheres dando à luz, grávidas e os recém-nascidos ainda ligados à mãe pelo cordão umbilical. Íntima conexão entre o poder da mulher e o poder da terra, tá? Continuando aqui, ó, o período neolítico, aí já tem uma mudança, né? Você tinha o período paleolítico e agora a gente vai ter o período neolítico. Vamos ver que mudança foi essa, ó. Há cerca de 12 mil anos, grupos humanos que percorriam regiões próximas aos rios Tigre e Eufrates e Nilo e Jordão começaram a permanecer por mais tempo nesses locais, pois ali tinham facilidade para obter alimentos por meio da caça, da pesca, da coleta, além da possibilidade de utilizar água dos rios para diversos fins. Então, há cerca de 12 mil anos atrás, os seres humanos começaram a ficar mais nas regiões perto do rio, porque eles notaram que ali perto do rio a probabilidade de se ter animais para caça ali era muito maior, porque os animais estavam sempre circulando ali a região do rio, certo? E além de ter uma oferta maior de alimentos, de alimentos que nasciam ali na beira do rio, tá? Nessas condições, os seres humanos puderam desenvolver a agricultura e a pecuária, atividades que requeriam cuidado e atenção constantes. Essa situação possibilitou que eles permanecessem em um mesmo lugar por mais tempo, estimulando sua sedentarização. Vamos ver aqui o que é sedentarização, galera. Ó, aqui tem a explicação. Ó. Aquele que tem habitação fixa. Populações sedentárias são aquelas que não dependem mais exclusivamente da caça e da coleta, pois se tornaram produtores de seus próprios alimentos. Então, para a história, galera, é um pouquinho diferente, né? Vocês já ouviram esse termo sedentário,
que é utilizado muito hoje em dia para dizer que uma pessoa ela não faz exercícios físicos, mas o princípio é basicamente o mesmo. Lembram que o ser humano ele era nômade, ele ficava migrando de um local para o outro atrás de alimento, né? Então, não tinha um alimento suficiente no local, o grupo de humanos migrava de um local para outro atrás de alimento. Ele fazia isso justamente porque ele não tinha descoberto ainda um meio de ficar fixo num local, né? Fazer uma casa, uma aldeia, e ali naquele local ele produziu o seu próprio alimento. Isso só foi possível com a descoberta da agricultura, que fez com que o ser humano, através da observação, como eles estavam agora num local perto de rios, ó, a agricultura ela vai surgir aqui perto do rio Tigre, Eufrates, no rio Nilo, no Egito, no rio Jordão, porque nas margens dos rios, né, à beira dos rios, eles observaram que ali nascia constantemente novas plantas, novos frutos, né? E eles observaram que eram as pequenas sementes que caíam de uma planta mais velha, caía naquele solo extremamente fértil e depois com o tempo eles nasciam. E aí eles começaram a pegar essas sementes e tentar plantar por si só, e aí descobriram a agricultura através da observação. Isso possibilitou com que eles guardassem o alimento, pudessem produzir o seu próprio alimento, e aí fizeram com que eles se sedentarizassem, ou seja, deixassem de ser nômades, deixaram de andar de um canto para o outro e se fixaram em aldeias, em locais, né? E não precisavam mais ficar se movimentando, tá? Se migrando, na verdade. Aí a gente tem aqui, ó, agricultura e pecuária. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária marcou o início do período neolítico. Então, se a gente tinha um paleolítico, que era o período da pedra lascada, que o ser humano lascava pedra, ossos e outros materiais para criar ferramentas, o que vai marcar o neolítico é o desenvolvimento da agricultura, certo? Vamos lá. Uma das características desse período diz respeito à domesticação de animais. Então, a agricultura e também a domesticação de animais. Os cachorros provavelmente foram os primeiros animais a serem domesticados pelos seres humanos. Continuando, eles eram importantes para assegurar a proteção da aldeia contra ataques de animais ferozes ou de grupos inimigos e, além disso, auxiliavam os pastores que cuidavam dos rebanhos. Nesse período, a paisagem natural começou a ser modificada pelos seres humanos, que passaram a promover a derrubada de matas para plantar gêneros alimentícios e para criar rebanhos de animais. Esses grupos humanos, sedentarizados, cultivavam trigo, arroz, cevada, painço, hortaliças e algumas frutas. Além disso, criavam bois, carneiros, cabritos e porcos. As ferramentas utilizadas nesse período, como enxadas, foices e machados, eram feitas de pedra polida, já? Então já não ia mais utilizar a tecnologia da pedra lascada, eles já iam usar a pedra polida, né? Eles iam polir também a pedra para ela ficar uma ferramenta mais bem acabada, ok? Aqui, galera, a gente tem uma imagem de um chamado sítio arqueológico. O que é um sítio arqueológico? Através de escavação, os cientistas encontram locais que antes foram moradias de antigos seres humanos. Ó. A gente tem aqui ó, a legenda. Ó. Uma fotografia recente das ruínas de uma moradia do final do período neolítico, no norte da Escócia. Isso aqui estava soterrado. Ó. E aí, através das escavações dos arqueólogos, foi encontrada essa moradia para se traçar uma história das pessoas que viveram no período neolítico, tá? Galera, ó, a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo, ok? Já deu o horário da nossa aula. E na próxima aula a gente termina esse capítulo, tá? Que fala sobre a origem do ser humano, ok? Nós vamos fazer uma atividade sobre esse capítulo, que vai ser na página, deixa eu ver aqui, na página 42, tá? Vocês vão fazer as questões 1, 2, 3 e 4 da página 42, ok? Essa atividade vai ficar também lá no Google Sala de Aula e vocês vão poder fazer lá através do quiz. E quem não tiver acesso ao Google Sala de Aula vai poder fazer no caderno, tira a foto e manda para o grupo da nossa sala para a gente poder dar o visto, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Leiam o livro didático, façam as atividades e a gente se vê na próxima semana.
Valeu, pessoal. Tchau.